Olá, esse é o programa Apostila. Meu nome é Fabrício Bolzan, sou professor de Direito do Consumidor da Rede de Ensino Telepresencial Luiz Flávio Gomes, o LFG. Tema da aula de hoje, publicidade nas relações de consumo. O programa de hoje que terá participação em nossos estúdios dos alunos da Faculdade Fortium e também dos alunos via web, alunos da Universidade Federal do Mato Grosso. Em primeiro lugar, vamos conhecer um pouco os nossos alunos aqui dos estúdios, um alô para o pessoal via internet. E esse primeiro bloco, a parte expositiva do programa Apostila de hoje, sobre o tema, repito, publicidade nas relações de consumo. Em primeiro lugar, então, vamos conhecer as alunas aqui que estão no estúdio. O seu nome, por favor. Merilane Rodrigues, sou da Faculdade Forte. Maravilha, a colega. Milena Silva, também aluna da Faculdade Forte. Ok, você. Camila Fernanda, aluna da Faculdade Forte. Ok, Camila, você. Denise Borges, sou da Faculdade Forte. Perfeito, Denise, e a colega? Amanda Murim, aluna da Forte. Ok, Amanda, agora um alô especial, pessoal da Faculdade Federal do Mato Grosso, terra do meu grande amigo, professor Pedro Tax. Tudo bem com vocês? Como estão? Maravilha, 50 anos de faculdade, é isso? Isso, exatamente. Que maravilha, parabéns a vocês. Então, meus caros, vamos iniciar a nossa parte expositiva da aula de hoje, publicidade nas relações de consumo. Quando falamos em publicidade nas relações de consumo, nós temos que lembrar inicialmente de oferta. O que fala o Código de Defesa do Consumidor a respeito da oferta? Oferta no Código de Defesa do Consumidor envolve toda informação e publicidade suficientemente precisa e veiculada que obriga o fornecedor a cumprir aquilo que foi prometido e integra o contrato de consumo, ok? O artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor deixa bem claro essas três características. Quando falamos em oferta no CDC, não é só a publicidade, é também a informação suficientemente precisa e exteriorizada. Por exemplo, uma informação do vendedor de uma loja. Pega lá um consumidor mais humilde que vê uma correntinha dourada e pergunta, é de ouro essa corrente? E o que fala o vendedor? Sim, é de ouro. Isso é uma oferta. Isso vincula o fornecedor em relação àquilo que foi perguntado e não é uma publicidade necessariamente. Portanto, uma informação inicial que eu gostaria de trabalhar com vocês é exatamente essa. A publicidade é uma espécie de oferta, mas a oferta não se resume à publicidade. Isso mesmo. Quando falamos que a publicidade é uma espécie de oferta, mas que a oferta não se resume à publicidade, significa que outras informações poderão ser consideradas como oferta e não necessariamente serão publicidade. A informação deste vendedor dizendo que aquela correntinha dourada é uma correntinha de ouro é um bom exemplo de oferta que foi veiculada, que foi exteriorizada e que não é necessariamente uma publicidade, quer publicidade televisiva, quer publicidade via panfletos, ok? Então, tenham essa informação inicial. Quando falamos em oferta, toda informação ou publicidade suficientemente precisa é exteriorizada. Não basta guardar o panfleto na gaveta, porque se não houve a exteriorização, nós não podemos falar como sendo uma oferta, ok? A oferta obriga o fornecedor. Quer a informação de um vendedor, quer a publicidade, ela obriga o fornecedor a cumprir aquilo que foi prometido. Mas, Fabrício, e se eu estiver diante de um erro? O erro, a princípio, não gera excludente de responsabilidade em relação à oferta. Salvo se estivermos diante de um erro teratológico, uma TV de R$1.000 sair por R$100, e isso for evidente, for claro, facilmente constatado, foi um erro na impressão, e também não for uma prática corriqueira do fornecedor. Porque, meus caros, não é possível um vendedor, uma vez por semana ou uma vez por mês, errar desse tipo
uma publicidade. Toda semana uma TV de R$1.000 sai na mensagem impressa ou televisiva como sendo de R$100. Aí caracteriza a má-fé do fornecedor e o erro, neste caso, também não vai excluir a responsabilidade deste fornecedor. Bom, meus caros, em relação à oferta, nós falamos as 3 principais características. Envolve toda informação ou publicidade suficientemente precisa, vincula o fornecedor que fizer veicular essa publicidade, também aqueles que dela se utilizarem, e, por fim, integra o contrato que vier a ser celebrado. Mas é importante lembrarmos também, antes de chegarmos à publicidade propriamente dita, que as informações da oferta possuem características. E essas características estão no artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor. As informações devem ser corretas, claras, ostensivas, em língua portuguesa, legíveis. Aliás, o artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, que ganhou um parágrafo único no ano de 2009. Lei 11.989 de 2009 trabalhou com uma questão importante e interessante envolvendo a informação da oferta nos produtos refrigerados, nos produtos congelados. Essa informação na oferta de produtos congelados refrigerados, ela deve ser indelével, que não se apaga, ok? Eu pergunto aos colegas aqui do estúdio e também aos colegas via internet, quem nunca foi ao supermercado pegar um frango congelado e saiu com a etiqueta na mão, né? Ou a informação do produto congelado, ela vem impressa, só que de forma meio apagada, justamente por quê? Porque é um produto congelado, um produto refrigerado. Então, o Código de Defesa do Consumidor, hoje, artigo 31, parágrafo único, expressamente, por lei de 2009, lei 11.989, deixou bem claro que produto refrigerado, a informação da oferta tem que ser indelével. Bom, com essas considerações sobre a oferta, podemos entrar no tema da aula de hoje, a publicidade nas relações de consumo. Publicidade, que já me referi, é a principal manifestação da oferta, sem sombra de dúvidas. Quando falamos em publicidade, é importante lembrar o seguinte: a publicidade tem uma conotação comercial. É aquela informação que visa atrair o consumidor a um determinado produto ou serviço, visa promover comercialmente esse produto, este serviço. Portanto, quando falamos em publicidade, lembrem-se, a conotação é comercial. O objetivo da publicidade visa promover um determinado produto ou serviço colocado no mercado de consumo. E a grande questão é, tecnicamente falando, publicidade tem conceito sinônimo de propaganda? O que vocês acham? Publicidade e propaganda, tecnicamente falando, tem conceitos sinônimos? Tecnicamente falando, meus caros, publicidade tem conotação comercial. Propaganda tem outros objetivos que não esse objetivo comercial. Eu tenho a propaganda política, tenho propaganda com conotação filosófica, ideológica, religiosa, mas a propaganda não tem conceito técnico idêntico à publicidade. Isso só para as finalidades e discussões acadêmicas, porque para a jurisprudência isso não é relevante, ok? Os nossos tribunais, ora, se referem à propaganda, ora à publicidade, como sendo a mesma coisa. O próprio legislador constituinte, se vocês forem à Constituição Federal, lá no artigo 220, parágrafo 4º, artigo 220, parágrafo 4º da Constituição, tem lá propaganda comercial de cigarros, bebidas, agrotóxicos, medicamentos. Falando de propaganda com essa conotação comercial. Portanto, essa discussão de publicidade e propaganda é meramente acadêmica. Tanto os nossos tribunais, como o próprio legislador, não se ateve a esse conceito e distinção entre eles de forma técnica, trabalhando tanto como publicidade
como com propaganda, como sendo conceitos sinônimos. Bom, meus caros, o que é importante saber ainda sobre a publicidade nas relações de consumo? Tanto o nosso Estado como as entidades de classe das agências publicitárias, ou seja, tanto o setor público como o setor privado, são controladores da publicidade aqui em nosso país. Porque existem países em que o sistema é exclusivo, privado, só o setor das agências de publicidade é que regulamentam, é quem controlam a publicidade nesses países. Em outros países, só o poder público. Estamos diante, portanto, de um sistema exclusivamente público de controle da publicidade, mas o nosso país, ele congrega os dois estilos de controle, tanto o controle público como o controle privado aqui em nosso país, sistema de controle, o chamado sistema misto. A publicidade no Código de Defesa do Consumidor, meus caros, ela tem princípios específicos, como, por exemplo, o princípio da identificação imediata da publicidade. A publicidade tem que ser identificada imediata e facilmente pelo consumidor. O consumidor tem que olhar a publicidade na TV e constatar: isso aqui é publicidade, isso aqui não é programa jornalístico, isso aqui não é novela, não, isso aqui é publicidade. E quando a gente fala em princípio da identificação imediata da publicidade, quando a gente fala na necessidade da publicidade ser identificada fácil e imediatamente pelo consumidor, nós temos que lembrar da vedação de alguns tipos de publicidade. Por exemplo, a publicidade dissimulada, ela não é permitida perante esse princípio. Em que consiste a publicidade dissimulada? Com conotação jornalística. Também não é possível, perante esse princípio, a publicidade subliminar. Publicidade subliminar é aquela que não é captada pelo consciente, mas apenas pelo inconsciente. Então percebam, pelo princípio da identificação imediata da publicidade, alguns tipos de publicidade são vedados. Dentre eles, a publicidade simulada e a publicidade subliminar. Também nós temos um outro princípio importante envolvendo publicidade nas relações de consumo. Em relação à publicidade, a inversão do ônus da prova ela é obrigatória. Nós já falamos, dentre os nossos encontros aqui no programa Apostila, que a inversão do ônus da prova é um direito básico do consumidor, lá do artigo 6º, inciso 8º do CDC. Mas, em regra, a inversão do ônus da prova no CDC é uma inversão op judicis, a critério do juiz. Ele irá analisar ou a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor e vai decidir se inverte ou não o ônus da prova. Diferente em relação à publicidade. Por quê? Porque em relação à publicidade, a inversão do ônus da prova, ela é obrigatória, ok? Ela decorre da lei. Cabe ao fornecedor demonstrar que a publicidade não foi enganosa, cabe ao fornecedor demonstrar que a publicidade não foi abusiva. O juiz não vai analisar critério nenhum aqui para saber se vai inverter ou não o ônus da prova. Segundo o artigo 38 do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação do fornecedor demonstrar que aquela publicidade não é enganosa ou que uma determinada publicidade não foi abusiva. Além da identificação imediata da publicidade, além da inversão obrigatória do ônus da prova, também temos como princípio específico das relações de consumo o princípio da transparência e da fundamentação da publicidade. Mas, Fabrício, em que consiste esse princípio da transparência e fundamentação da publicidade? Significa que o fornecedor deverá ter em seus arquivos os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem. Isso mesmo, dados fáticos, técnicos e científicos deverão estar nos arquivos do fornecedor
Porque se ele for questionado sobre a autenticidade do que está falando, ele tem lá em seus arquivos os dados para comprovarem a veracidade ou a não abusividade de uma publicidade. Então, meus caros, percebam que nas relações de consumo não basta falar a verdade. Tem que comprovar que está dizendo a verdade diante do caso concreto. Como assim? Não basta dizer a verdade, tem que manter em seus arquivos os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem publicitária. Portanto, esse é o princípio da transparência, o princípio da fundamentação da publicidade. O último princípio para trabalhar com vocês, meus caros, é o princípio da contrapropaganda, do correção do desvio da mensagem publicitária. Quando falamos em contrapropaganda ou correção do desvio da mensagem publicitária, nós temos que lembrar do seguinte: uma vez veiculada a publicidade enganosa ou publicidade abusiva, o dano no mercado de consumo já está caracterizado. Qual a forma de atenuar, qual a forma de minimizar esses danos, meus caros? Realizando uma nova propaganda, realizando uma nova publicidade, tecnicamente dizendo. O princípio da contrapropaganda significa o quê? Uma vez veiculada a publicidade enganosa ou abusiva, é possível exigir a obrigação de veicular uma nova publicidade sem os vícios da enganosidade e da abusividade. Ok? Isso mesmo. Se foi veiculada uma publicidade enganosa ou abusiva, pela contrapropaganda é possível obrigar o fornecedor a veicular uma nova publicidade. Só que agora sem os vícios da enganosidade ou da abusividade. E essa nova publicidade tem que ser nas mesmas proporções daquela publicidade enganosa ou abusiva. Porque não adianta, meus caros, no meio de um programa de muita audiência vem a publicidade enganosa e na madrugada do dia seguinte vem a correção da publicidade enganosa. Aí não adianta nada. Então o Código de Defesa do Consumidor foi muito bem em determinar que a contrapropaganda deverá ser nas mesmas proporções. De preferência no mesmo horário, mesmo veículo de comunicação, com o mesmo tempo, para pegar aquele mesmo público e informar, olha, aquilo que eu falei anteriormente era enganoso ou era abusivo. Já que falamos tanto em publicidade enganosa e abusiva, Fabrício, o que é a tal da publicidade enganosa? Quais as repercussões da publicidade enganosa e a publicidade abusiva? Como é que funciona a regulamentação da publicidade enganosa e da publicidade abusiva em nosso direito? Bom, meus caros, sobre a publicidade enganosa, nós temos o quê? Nós temos uma informação inteira ou parcialmente falsa, capaz de induzir o consumidor em erro, ok? Isso mesmo. Na publicidade enganosa, informação inteira ou parcialmente falsa, capaz de induzir o consumidor em erro. Importante que vocês saibam que a publicidade enganosa pode ser uma publicidade enganosa por comissão, ou seja, afirma ou mostra algo que não é real, ou a publicidade pode ser enganosa por omissão, quando deixa de informar sobre dado essencial do produto ou do serviço. Primeiro, alguns comentários a respeito da publicidade enganosa por comissão, quando afirma algo que não é real, ou quando mostra uma situação que não é verdadeira. Eu gosto sempre de lembrar da publicidade das cervejas em nosso país. Publicidade da cerveja em nosso país é, sem sombra de dúvidas, na sua grande maioria, uma publicidade enganosa por comissão. Por quê? Porque afirma algo que não é real, ou mostra algo que não é real. Aquelas mulheres bonitas, com uma cinturinha deste tamanho, vocês acham que são consumidoras de cerveja? Eu diria que elas nunca sentiram nem o cheiro da cerveja, porque com certeza vai engordar alguns gramas para uma cinturinha daquelas. Ou os homens, todos bonitões, com gominhos na barriga. Amigo meu que toma cerveja tem um gomo só, meus amigos, né? Não são vários gominhos, é um gomo só. Ou seja, estamos diante de uma publicidade
que afirma algo ou mostra uma situação que não é real. E mais, hein? Na minha opinião, publicidade de cervejas também é uma publicidade enganosa por omissão. Por quê? Porque deixa de informar sobre dado essencial. Alguém já se deparou com alguma advertência do tipo: bebida alcoólica do tipo cerveja pode levar à dependência? Pode levar ao alcoolismo? Alguém já se deparou com algum tipo de informação como essa? Eu nunca vi. O máximo que eu já vi foi: beba com moderação, mas beba. Né? Aprecie com moderação, mas aprecie. Se for dirigir, não beba. Né? Não precisa dirigir, mas pode beber. Ok? Nunca vi do tipo: vai dar problema de saúde, violência doméstica. Nunca me deparei com uma informação como essa. Então, na minha humilde opinião, publicidade de cerveja também é uma publicidade enganosa por omissão. Porque deixa de informar sobre dado essencial, dado relevante do produto ou do serviço. E a publicidade abusiva, Fabrício? Em que consiste a chamada publicidade abusiva? A publicidade abusiva é a publicidade antiética, aquela que fere valores da sociedade. Isso mesmo. Publicidade abusiva é a antiética, aquela que fere valores da sociedade. Quer com algum tipo de discriminação, e discriminação de qualquer natureza, envolvendo sexo, envolvendo ideologia política, religiosa, orientação sexual, qualquer tipo de discriminação nesse sentido, envolve uma publicidade abusiva. Publicidade abusiva também é aquela que incita a violência. Violência do homem contra o animal. Aquela que desrespeita valores ambientais. Também é uma publicidade abusiva. Que abusa da deficiência de julgamento das crianças. Também nós temos como exemplo de publicidade abusiva. Ok? Eu mesmo cresci numa época em que isso era muito evidente. Tinham pessoas que ensinavam a destruir sandalinhas para ganhar uma sandalinha nova, tinham verdadeiras táticas de guerra para conseguir uma bicicleta nova. Eu mesmo cresci num tipo de publicidade que com certeza abusava da deficiência de julgamento da criança e da percepção que muitas vezes não é tão clara para uma criança, para um jovem até adolescente. Ok? Então, meus caros, quando falamos em publicidade abusiva, nós estamos diante de valores da sociedade feridos. Não necessariamente a relação é com o produto diretamente. A relação aqui é com a repercussão da mensagem perante a coletividade. Será que vai repercutir bem ou vai repercutir mal uma mensagem explorando uma questão religiosa, uma questão de orientação sexual? Nesse sentido, a publicidade é abusiva. Publicidade enganosa, não. Já se refere diretamente ao produto ou ao serviço. A publicidade enganosa se refere a uma informação que não é verídica, se refere a um contexto que não demonstra a realidade. É por isso até, meus caros, por essa questão da publicidade enganosa se referir diretamente ao produto ou ao serviço, e da publicidade abusiva estar preocupada com a repercussão da mensagem perante a coletividade, é por causa disso que uma mensagem poderá ser ao mesmo tempo enganosa e abusiva. Como assim, Fabrício? Uma mensagem enganosa e abusiva ao mesmo tempo. A mensagem pode ser enganosa, fazendo uma afirmação equivocada ou inverídica a respeito de um determinado produto, e ainda assim, no contexto da publicidade, nós podemos encontrar uma violação aos valores da sociedade. Por exemplo, um carro, publicidade de um veículo, sai de lá uma pessoa, um homem muito bonito, a câmera fechada no rosto dele, ele fala que aquele veículo 1.0, por exemplo, faz 30 km por litro no centro de uma grande capital com trânsito. Né? Falou o quê, meus caros? Provavelmente falou uma mentira absurda. E aí sai do outro lado uma moça muito bonita e nós temos aí dois representantes de uma determinada categoria religiosa que prega a abstinência, que prega esse tipo de relacionamento.
Isso fere os valores da sociedade. Então, falou algo que não é real em relação à quilometragem e o consumo de gasolina daquele carro, e ao mesmo tempo feriu valores da coletividade ao colocar duas pessoas religiosas de uma determinada religião que não admite a relação entre homem e mulher afetiva, e isso fere ao mesmo tempo os valores da coletividade. Bom, meus caros, com isso concluímos a primeira parte do programa Apostila de hoje. Falamos, parte expositiva, de publicidade nas relações de consumo. No próximo bloco, vamos esclarecer as dúvidas dos nossos alunos aqui do estúdio e também via internet. Até mais! Muito bem, retomamos os trabalhos no programa Apostila de hoje, publicidade nas relações de consumo. Meu nome, Fabrício Bolzan, professor do curso preparatório LFG. Nesse segundo bloco, nós vamos esclarecer as dúvidas dos nossos alunos aqui no estúdio e também via internet. Primeiro, então, vamos saber se em nossos estudos, os alunos da Faculdade Forte têm alguma dúvida. Alguém com dúvida? Pois não, seu nome? Milena. Milena, só para recordar. E a dúvida? A minha dúvida são quanto aos prazos de entrega. Se uma determinada empresa ou estabelecimento comercial, que a gente faz uma compra de um produto e eles não cumprem o prazo determinado de entrega, eu posso depois não aceitar este produto? Seria um direito seu a recusa numa situação como essa, mesmo porque muitas vezes o consumidor deixa de trabalhar para receber um produto ou direciona pessoas da sua família para receber esse produto, e entra na questão da aula de hoje. A oferta vincula. Se houve uma oferta e a promessa de que seria entregue o produto em determinada data, ou geralmente eles dão, quando hoje em dia dão bem o dia, né? Olha, vai entregar em tal dia, mas no horário comercial. Ainda assim é bem difícil, porque muitas vezes a gente tem que deixar de trabalhar ou mobilizar alguém da família para ficar esperando. E ainda assim, o que acontece? O fornecedor não aparece. Seria assim, você teria elementos para recusar esse tipo de mercadoria. Com fundamento aonde? A promessa vincula o fornecedor. Se ele prometeu a entrega naqueles termos, naquela data, sem sombra de dúvidas, teria aí um direito do consumidor violado. Agora vamos a Mato Grosso, vamos ver o pessoal de lá da Universidade Federal. Tem pergunta aí, meus caros? O nome, por favor, do interlocutor e a pergunta. Meu nome é Paulo Sérgio. A primeira pergunta nossa aqui seria como que a prova processual pode ser exercida pelo consumidor na questão da propaganda subliminar? Muito boa pergunta. E eu trago até um exemplo clássico da doutrina sobre esse tema. No fundo, vai ser a análise do caso concreto. Vai ser uma pergunta. A pergunta é subjetiva, né? Tem esse caráter de subjetividade. Mas, Fabrício, como é que eu vou constatar no caso concreto que a mensagem foi subliminar, que não foi constatada pelo consciente, mas só pelo inconsciente? De formas objetivas. E eu trago um exemplo, Paulo, clássico dos manuais em direito do consumidor. Na década de 50, quando a programação do rádio era muito mais forte do que da TV, nos Estados Unidos, no meio da programação tinha sempre um barulhinho, do tipo, blulu. No meio da programação vinha um blulu. E foram constatar o que é o tal do bulululu no meio da programação. E constataram que era a informação de um produto, marca de refrigerante, aquele mesmo que vocês estão pensando, né? Talvez o mais famoso de todos, e de pipoca. Então era refrigerante X e pipoca numa fração de milésimos de segundo. E foram fazer uma constatação na produção, né? Aumentou ou não aumentou a produção após essa mágica publicitária no meio da programação, após essa mensagem subliminar. E constataram um aumento significativo da produção e da venda deste produto refrigerante e da pipoca em razão dessa mensagem subliminar. Então, Paulo, por mais que estejamos diante de uma situação em que se analisa aspectos subjetivos, a prova será analisada de acordo com forma objetiva e com o caso concreto. Nessa situação, demonstrou-se que aquela informação, em milésimos de segundo, no meio da programação, era uma mensagem subliminar, que não era captada pelo consciente, só pelo inconsciente, e isso gerou um aumento na produção e na venda daqueles produtos.
Aqui em nossos estúdios, vamos ver se temos mais uma última pergunta. Por favor, seu nome? Camila. Camila, vamos à pergunta. Se uma determinada loja coloca num comercial da televisão, digamos que por foto digital, Ok. coloca num valor de 35 centavos, só que não coloca a quantidade. Chegando na loja, eles colocam como esse valor... Para o mínimo. É, Tem no que ter um mínimo. mínimo Eles de são, revelações. isso, eles são obrigados a fazer qualquer quantidade de fotos por 35 centavos? Com certeza. Se não foi feita essa informação, ou não foi feita de forma clara, que é muito comum também eles colocarem aquelas letrinhas pequenininhas no canto do panfleto, e hoje em dia, pacífico, contrato de adesão, e o panfleto integra o contrato, artigo 30, tem que ter fonte no mínimo 12. Então, ou se não vem a informação do quantitativo mínimo para os 35 centavos, ou se a informação não é clara e ostensiva ao consumidor, pode vincular sim o fornecedor a revelar qualquer quantidade por esses 35 centavos. Portanto, olha a importância da aula de hoje a respeito do dia a dia nosso. A oferta realmente vincula o fornecedor. A falha na oferta, salvo erro grosseiro, né? Por exemplo, TV de R$1.000 saiu por 100, salvo erro grosseiro e não costumeiro, porque podemos ter um fornecedor de má fé que todo mês ou toda semana comete um erro grosseiro como esse. Então, salvo o erro grosseiro que não é cometido corriqueiramente, a oferta vincula o fornecedor, artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor. Vamos, mais uma vez, ao Mato Grosso. Meus caros, uma última pergunta, por favor. Se, no caso, existe um direito de recusa a fornecer orçamento por parte de algum vendedor de uma loja, a gente vê que isso acontece muito na prática, né? Para que ele não se vincule àquele papel, aquele orçamento que está sendo fornecido. É muito comum. Você é abordado pelo vendedor, ele te promete mundos e fundos, e a hora que você pede, coloca aí no papel, né, para eu não esquecer do seu nome, ou para realmente eu fazer um comparativo, que é um direito meu, consumidor, sair por aí comparando com demais fornecedores, esse vendedor se recusa a colocar no papel. No fundo, ele está fazendo o que o Paulo muito bem falou, ele está se recusando à elaboração de um orçamento. Porque o orçamento também vincula ao fornecedor, o orçamento tem um prazo de validade de 10 dias, portanto, neste caso, prezado Paulo e colegas do Mato Grosso, eu acredito sim que ele está a violar o Código de Defesa do Consumidor, este fornecedor pratica uma prática abusiva, ele incorre, melhor dizendo, numa prática abusiva e, sem sombra de dúvidas, deverá sofrer as sanções cabíveis. Quer no âmbito administrativo, PROCON, por exemplo, impondo uma multa, quer no âmbito civil de reparação de danos e, dependendo da situação, até crime de consumo nos termos do Código de Defesa do Consumidor, porque todos sabemos, o CDC é um microsistema multidisciplinar, não tem regras só de direito material ou processual civil, mas também infrações administrativas, sanções administrativas e até infrações penais. Portanto, sem sombra de dúvidas, incorre em prática abusiva a recusa na elaboração de um orçamento que deverá sofrer as sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor. Bom, meus caros, este foi o nosso segundo bloco do programa Apostila de hoje. Esclarecemos as dúvidas dos alunos. No próximo e último bloco, um quiz para constatarmos se os alunos conseguiram ou não aprender o conteúdo explanado no nosso encontro de hoje. Até mais! Esse último bloco do programa Apostila de hoje, meu nome é Fabrício Bolzan, professor de Direito do Consumidor da rede LFG. O tema da aula foi relação jurídica de consumo, publicidade na relação jurídica de consumo, e nessa última parte nós vamos testar os conhecimentos dos nossos alunos. Cada um deles, em nosso quiz, terá em mãos um controle como esse. Cada alternativa tem um número e deverá ser assinalada de acordo com a pergunta, se correta ou incorreta, de acordo com cada caso. Vamos fazer uma interação também com o pessoal do Mato Grosso. Quero saber de vocês, no final do encontro, quem foi o aluno que mais pontuou, tudo bem? Este é o controle que vai ficar com a Denise e o vencedor,
Ou melhor, aquele que mais acertar vai receber um kit com 2 livros com o objetivo de estimular o estudo de vocês. Tudo bem? Bom, meus caros, vamos então à nossa primeira pergunta de hoje. São características da oferta no CDC. 1. Informação ou publicidade suficientemente precisa e veiculada, vinculação da oferta e integra o contrato de consumo. 2. Somente a informação ou publicidade suficientemente precisa e veiculada. 3. Somente a vinculação da oferta e integra o contrato de consumo. E 4. Informação ou publicidade suficientemente precisa, vinculação da oferta e integra o contrato de consumo. Qual a correta? Por favor. Vamos à resposta correta. É de número 1. São características da oferta, a informação ou publicidade suficientemente precisa e veiculada, vinculação da oferta e integra o contrato de consumo. Percebam a diferença da alternativa de número 1 para a alternativa de número 4, é que na de número 4 não tem a expressão veiculada. A oferta, ela envolve toda a informação ou publicidade veiculada, ou seja, exteriorizada. Portanto, a única que está correta é a alternativa de número 1. Vamos à segunda pergunta do quiz de hoje. São características da informação na oferta. As informações devem ser corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa. 2. Claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa. 3. Corretas, precisas, ostensivas e em língua portuguesa. E 4. Corretas, claras, precisas e em língua portuguesa. Qual a alternativa correta? Vamos à resposta correta a essa questão. Também é de número 1. As informações da oferta, nos termos do artigo 31 do CDC, devem ser corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa. Vale lembrar que o artigo 31 agora tem um parágrafo único, Lei 11.989 de 2009, que deixa bem claro o seguinte: quando estamos diante de produtos refrigerados, tem que ter informação indelével, que não se apaga, ok? Mais uma questão. Na posição do STJ, Superior Tribunal de Justiça, o código de barras como forma de indicar o preço. 1. Viola o CDC. 2. Nunca violou o CDC. 3. Deixou de violar o CDC com o advento da Lei 10.962 de 2004. Ou 4. Nenhuma das anteriores. Qual a assertiva a ser assinalada? Vamos à alternativa correta. De número 3, deixou de violar o CDC com o advento da Lei 10.962 de 2004. A posição no STJ era a seguinte: a fixar preços por meio de código de barras violava o artigo 31 do CDC. Não era uma informação clara, ostensiva. Então, isso violava um dispositivo do Código de Defesa do Consumidor. Quando veio lei específica, Lei 10.962 de 2004, e disciplinou como legítima a fixação de preços no produto, no mercado de consumo, por meio de código de barras, aí o STJ mudou a posição. O STJ hoje aceita o código de barras como uma forma legítima de afixar os preços no mercado de consumo. Por quê? Porque tem lei admitindo essa situação. Tudo bem? Lei 10.962, portanto, admite como legítima a fixação de preços dos produtos no mercado de consumo por meio do código de barras. Próxima questão. Publicidade e propaganda. 1. Tem conceitos sinônimos. 2. Não tem conceitos sinônimos, pois a publicidade tem conotação comercial. 3. Não tem conceitos sinônimos, pois a propaganda tem conotação comercial. E 4. A distinção é relevante para a jurisprudência, para os nossos tribunais. Qual a assertiva a ser assinalada?
Vamos à resposta para essa questão. Publicidade e propaganda não têm conceitos sinônimos, pois a publicidade tem conotação comercial. Lembram-se? Disse para vocês na exposição de hoje que a publicidade tem essa conotação comercial, tecnicamente falando. Não tem a conotação da propaganda. Propaganda tem outros objetivos ideológicos, filosóficos, religiosos, econômicos, sociais. Propaganda política, é correto falar tecnicamente. Mas o tema é irrelevante para a nossa jurisprudência, para os nossos tribunais e até para o nosso legislador. Ora tratam do tema como publicidade, como propaganda, mas tecnicamente, para uma eventual segunda fase de concurso público, importante demonstrar essa distinção para o examinador. Próxima questão, por gentileza. O sistema de controle de publicidade adotado pelo Brasil é exclusivamente estatal? 1. 2. Exclusivamente privado? 3. Misto? 4. Legiferante. Qual assertiva a ser assinalada? Vamos à resposta. O sistema de controle da publicidade adotado pelo Brasil é o misto. Isso mesmo. Tanto o poder público como as empresas do setor de publicidade realizam o controle aqui no nosso país. Então, por meio do poder público, nós temos, no âmbito judicial, é o Poder Judiciário controlando questões envolvendo publicidade, órgãos públicos, ou até com personalidade jurídica, como é o caso do PROCON em alguns estados, ok? Então, é o Estado controlando, quer pelo Judiciário, quer pelo Executivo, quer pelo próprio Legislativo, por meio de leis específicas de consumo. E também nós temos o setor privado controlando a publicidade no nosso país. Vocês já ouviram falar com certeza no CONAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, que tem um código de autorregulamentação publicitária. Isso nada mais é do que agências de publicidade ou representantes de agências de publicidade controlando a publicidade em nosso país. Em suma, sistema de controle misto, público e privado. Próxima questão. Em matéria de publicidade, a inversão do ônus da prova será 1. Ope legis, 2. Ope judicis, 3. A critério do juiz, 4. Facultativa nos termos do artigo 6º, inciso 8º do CDC. Qual assertiva a ser assinalada? Vamos à resposta correta. A inversão do ônus da prova em matéria de publicidade, ela é ope legis, ou seja, ela decorre da lei. Em regra, no CDC, artigo 6º, inciso 8º, que fala numa publicidade, ou melhor, numa inversão do ônus da prova a critério do juiz. Em regra, ope judice. Mas nos termos da publicidade, a inversão decorre da lei, ela é ope legis, ela está disciplinada no artigo 38 do Código de Defesa do Consumidor. Vamos a mais uma questão. Publicidade enganosa pode ser 1. Por comissão, 2. Por omissão, 3. Antiética, 4. Alternativas 1 e 2 estão corretas. A resposta a essa pergunta é a de número 4. A publicidade enganosa pode ser tanto por comissão, quando se afirma ou mostra algo que não é real, como pode ser uma publicidade enganosa por omissão, ok? Deixa de informar sobre dado essencial. Dado essencial é o dado relevante, é aquele capaz de influenciar o comportamento do consumidor diante do caso concreto. Mais uma questão. Sobre a publicidade enganosa, assinale a alternativa correta. 1. O elemento subjetivo é relevante para a sua configuração. 2. O erro efetivo por parte do consumidor é imprescindível. 3. O puffing
jamais gera a enganosidade da publicidade. 4. Se um dos sentidos do anúncio ambíguo for enganoso, toda publicidade será enganosa. Qual assertiva a ser assinalada? Resposta a essa pergunta é de número 4. Se um dos sentidos do anúncio ambíguo for enganoso, toda publicidade será enganosa. Primeiro que o elemento subjetivo, a intenção do fornecedor, pouco importa no Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor fala, mas eu não quis enganar. Isso é irrelevante no momento em que nós estamos diante de um código que preza pela responsabilidade objetiva do fornecedor. Não há necessidade do engano concreto, efetivo. Basta a potencialidade de enganar. E também quando falamos em puffing, em exagero publicitário, geralmente, em regra, não há enganosidade, mas pode ocorrer. Exemplo de exagero de puffing, chocolate mais gostoso do mundo. É um exagero publicitário, né? O chocolate mais gostoso do mundo. Então, como tem esse caráter genérico, sem aquele mínimo de precisão, em regra não gera a enganosidade da publicidade. Mas se, por exemplo, numa rua onde só temos lojas de carros usados e tem uma placa, uma faixa na frente de uma das lojas dizendo: aqui você encontra o carro usado mais barato da rua. Tem ou não tem o mínimo de precisão? Neste caso, quando o comerciante fala: aqui você encontra o carro usado mais barato da rua, eu deixo de ter aquele caráter genérico, eu passo a ter um mínimo de precisão e aqui eu posso ter um puffing gerando a publicidade enganosa, ok? E no anúncio ambíguo tem mais de um sentido. Basta um ser enganoso para toda a publicidade ser considerada enganosa. Mais uma questão. Não é exemplo de publicidade abusiva. 1. A publicidade discriminatória de qualquer natureza. 2. A que incite a violência. 3. A que desrespeita valores ambientais. E 4. A que induz o consumidor a erro. O que não é publicidade abusiva? Resposta correta é a de número 4. Aqui eu tenho um exemplo de publicidade enganosa, a que induz o consumidor a erro. Publicidade abusiva é a publicidade antiética, quer porque fere valores da coletividade envolvendo discriminação, desrespeito à deficiência de julgamento das crianças, desrespeito a valores ambientais, tudo bem? A que leva a erro é enganosa. Por isso, a única a ser assinalada é a de número 4. A última questão. A publicidade pode ser ao mesmo tempo enganosa e abusiva? 1. Sempre. 2. Nunca. 3. Pois a publicidade enganosa refere-se ao produto ou serviço, enquanto a publicidade abusiva desrespeita valores da sociedade. E 4. Nenhuma das anteriores. Qual a ser assinalado? Resposta é a de número 3. A publicidade pode ser ao mesmo tempo enganosa e abusiva, pois a publicidade enganosa refere-se diretamente ao produto ou ao serviço, enquanto a publicidade abusiva ela fere valores da sociedade. Por isso, nenhum óbice existe em termos um anúncio ao mesmo tempo enganoso e abusivo. Vamos ver quem foi o vencedor do dia de hoje. Meire. Muito bem. A Meire, então, vai levar. Parabéns, Meire. Podem bater palmas à nossa colega. Parabéns, Meire. Aqui só para estimular os seus estudos. Quero saber do pessoal lá do Mato Grosso. Paulo, como é que foi, pessoal? Não vem com essa que todo mundo acertou, hein, Paulo? Como é que foi aí? Bom, na verdade a gente acertou 9, né? Não só a número 8. E é claro que não foi sempre decisão unânime, mas assim,
decisão majoritária aqui entre nós. Muito bem, meus caros. Um abraço a todos lá do Mato Grosso. Um abraço também ao pessoal aqui dos nossos estúdios. Na aula de hoje, nós tivemos publicidade nas relações de consumo. Da minha parte, Fabrício Bolzan, foi um prazer e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.